Começando mais um De Olho na NFL, esse canal que traz para você as atualizações desse esporte tão maravilhoso que é o futebol americano. E Aussie, começando o primeiro vídeo da temporada 2018-2019 do futebol americano. Então, se você não conhece a gente, eu sou o Vinícius. Eu sou a Aussie. Então, hoje, Aussie, iniciaremos uma nova minissérie no nosso canal, que vai ser a série do Draft. Querendo ou não, a temporada 2018 e 2019, não só ela, como todas as outras, começam com o Draft. E às vezes, o próximo é Tom Brady, ou Brett Favre, ou Aaron Rodgers ou Antonio Brown está ali esperando para entrar no seu time e você ainda não sabe. Então, bora pro vídeo. Então, galera, antes de começarmos o nosso vídeo direto, né, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Nós iremos falar de todos os times que irão fazer o draft, ou seja, todos os times que estão na NFL, os 32 times. Então nós falaremos por ordem de escolha, do primeiro ao último, daremos um breve resumo de como ele foi na temporada passada e do que eles mais precisam para essa temporada. E faremos algumas pontuações com alguns jogadores que a própria NFL, ela faz ali os status e coloca ali uma média pra gente saber mais ou menos se é um jogador muito bom, se é um jogador que não vai ser tão bom. Lembrando que isso daqui são simplesmente números, isso daqui não quer dizer que o jogador ele vai ser ou não ruim, por causa que, por exemplo, o Tom Brady é o maior exemplo da história, podemos dizer dessa forma. Ele foi o número 199 de 200 do draft e hoje é pra muitos o melhor jogador da história do futebol americano. Se eu não me engano, Antonio Brown ele não chegou nem a ser draftado, ele foi simplesmente contratado como free agency, ou seja, passou todo o draft, ele foi contratado depois disso e hoje ele é, na minha humilde visão, um dos 3 melhores wide receivers que nós tivemos na temporada passada e consequentemente na NFL. Então vamos começar com ele, o amado de muitos, não tão querido por outros, mas é ele que vai começar, vai abrir as portas da nossa nova temporada do draft, que é ele, Cleveland Browns. Lembrando que o Cleveland Browns, ele foi o último colocado nas estatísticas na temporada passada, e então, consequentemente, como ele foi o pior, ele vai ser o primeiro a escolher nesse draft 2018. Então, Aussie, breves números do nosso Cleveland Browns nessa temporada de 2017-2018. Ele foi o 32º colocado em pontos marcados, somente 14.6 por partida. Nossa, nada. Foi o 24º em jardas por jogo, 308.9. Não foi o pior. Não foi o pior, pelo menos. Jardas por passe foi o 22º, 201.8 jardas por passe, em média em cada jogo. E em jardas corridas foi o 18º, com 107.1. Lembrando que o Cleveland Browns ele fez um milagre de ano passado não ter ganho nenhuma partida na temporada regular. Fez a marca incrível de 0-16. Então, Aussie, agora é o seu momento de brilhar. Você que estudou o Cleveland Browns, então fala pra gente quais vão ser as escolhas do Cleveland Browns nessa temporada e se ele vai ter simplesmente a primeira escolha de cada rodada, se ele vai ter mais escolhas nessa temporada por rodada, como é que vai funcionar nesse próximo draft de 2018? Pelo que eu tava analisando, o Cleveland Browns vai ter, nas 2 primeiras rodadas do draft, ele vai ter direito a 5 escolhas. E isso é uma coisa muito boa pro Browns e muito ruim pra quem tá atrás do Browns e precisa, tecnicamente, do mesmo número ou da mesma posição que o Browns precisa. Por exemplo, hoje o New York Giants, sim, podemos dizer dessa forma, né? Exatamente, o Giants, que é um time que tá ali, né, meio assim, com as escolhas que o Browns vai fazer, vão ser muito importantes para a formação do time do New York Giants. Analisando o time, a gente percebe que eles estão em falta. Só uma coisa, pra pontuar a questão de, mas por que ele vai ter 5 escolhas nas primeiras 2 rodadas? Acontece da seguinte forma: a primeira coisa é a posição do draft pelo campeonato que o time fez na temporada passada. Como o Browns foi o pior, ele vai ser o primeiro. Isso. Daí tem as seguintes coisas. Por exemplo, o Browns no ano passado, ele trocou a 4ª posição dele com o Houston Texans, se eu não me engano. Então ele já pega a primeira e a 4ª escolha no primeiro round. E depois, ele realizando algumas trocas de jogadores com outros times, você vai conseguindo pegar colocações no draft. Então não é necessariamente o Browns, porque ele fez a pior campanha, que ele vai ter a primeira, entendeu? Acontece, a campanha e trocas que eles vão fazendo durante a temporada.
Então, desculpa te interromper, Alzi, agora vai lá. Bom, atualmente, as maiores necessidades do Browns são quarterback. Eles precisam muito de um QB, isso ficou evidente não tendo nenhuma vitória o ano passado. Precisam de um running back. Todo time precisa de um running back, né? E precisam de um cornerback. Realmente. É uma das maiores necessidades que o Browns está enfrentando agora nessa formação de nova temporada. Analisando os jogadores, eu percebi que temos um problema. Se você vai analisar o nível, né, de jogadores que você encontra, assim, QB, o nível, ele tem um muito alto e depois dele são tudo 10 abaixo dele, 20, entendeu? É um cara muito bom. Quem que é esse cara? Mas, Alzi, deixa eu te perguntar. Você acha realmente que o Cleveland Browns ele precisaria contratar um novo QB? Draftar um novo QB? Por causa que, lembrando, o Deshaun Kaiser, ele foi draftado na temporada passada pra essa. Isso. Querendo ou não, ele é um QB novato. E ele pegou um time que não estava muito bom. Você acha que realmente precisaria... Vai trocar, por exemplo, um QB que acabou de ser draftado, com uma possibilidade ali de crescimento, por um outro QB draftado? Mas sabe qual que é o problema? É que apesar dele ter sido draftado agora, ele já mostrou que ele não tem essa capacidade de fazer pontuação. Posso falar uma coisa? O Wentz e Todd Gurley também... Todd Gurley não. O Wentz e Jared Goff também fizeram isso na temporada passada. Mas vamos analisar. O Wentz não era um cara simplesmente novato que acabou de aparecer. Mas ele foi draftado na temporada retrasada. A segunda temporada dele foi agora. Então, mas o Wentz já tinha um pouquinho mais de... Então, é isso que eu tô falando. Porque é isso que eu tô te perguntando. Você acha realmente que vale a pena pegar a primeira escolha e draftar outro QB? É isso que eu tô te falando. Porque acabou de draftar um QB. Eu falei que é uma necessidade, mas eu, como estratégia, não pegaria um QB. Eu pegaria um running back. Você pegaria um running back de primeira. Não, se fosse o Browns, pegaria um running back de primeira. O que eu faria se eu fosse o Browns, eu talvez trocaria minha primeira... Olha que loucura. Trocaria minha primeira ou quarta escolha por um QB já com rodagem. É o que eu faria. Por causa que é muito mais fácil você pegar um QB hoje com rodagem, que tem experiência, já um QB bom, do que você draftar um outro QB. Você tá entendendo? Por causa que daí vão ficar dois QBs novos. Vão ficar dois QBs novos ali que nenhum dos dois vai ter experiência. Não, entendi. Você tá entendendo? Então, por exemplo, é uma exemplificação aqui, não que vai acontecer. Mas, por exemplo, você hoje não pegaria, se você fosse o Browns, você não trocaria sua primeira escolha pelo QB do Philadelphia Eagles? Por Nick Foles? Com certeza. Que foi um QB campeão? Aí eu acho que seria interessante pegar um outro QB. Mas aí que tá, você acha que alguém, a essa altura do campeonato, vai dar? Vamos falar a verdade. San Francisco 49ers, 0-11 na temporada. Aconteceu que o New England Patriots mandou o Garoppolo pra lá. Mas é isso que eu tô dizendo. Sugeriu alguém na troca como o Nick Foles, por exemplo. Sim. E eu te falo, você tem o Garoppolo, só que você tem o Tom Brady, entendeu? É isso que eu tô falando. Você tem o Tom Brady, então, dá o Garoppolo embora tranquilo. Agora, é diferente, sendo que o Tom Brady garante que vai jogar pra caramba ainda. Pra ele ainda tá novatão, ele ainda é uma criança. Garante que vai jogar, você dá o Garoppolo embora. Agora, num time que você acabou de ver como que ficou quando o QB saiu, você não dá embora o Wentz. Você tenta manter o Wentz e o Nick Foles no mesmo time. Não, mas não vai ficar, você sabe, né? Não sei. Não vai ficar, Alzira. A gente não sabe. Não vai ficar, Alzira. A gente sabe que não vai ficar. Será? Eu tô estranhando o Nick Foles ainda não ter saído. É isso que eu tô falando, às vezes mas não vai ficar, velho. Ele não vai ficar, não faz sentido ele ficar lá. Não faz sentido ele ter sido campeão do Super Bowl, ter levado o time no momento mais crítico da temporada. Sim. A ser campeão, primeira vez contra o time com o QB, que tem o maior número de títulos, tem 5 títulos de Super Bowl. E ele vai ficar lá, ele vai pegar banco pro Wentz, porque hoje, se eu fosse o técnico, eu colocaria o Wentz de volta, pelo amor de Deus, né? O cara fez a temporada pro Nick Foles, entendeu? É verdade. Mas eu não deixaria o Nick Foles de titular. Então eu acho que assim, não tem o QB do Washington Redskins, tá vendo? O Kirk Cousins tá de sair. Então é isso. Não era uma oportunidade. O Kirk Cousins. Estão falando que o Jets talvez vai oferecer uma puta numa bolada pra ele, mas isso aí é outro vídeo, é essa discussão. Você, então, Alzi, nessa dinâmica, você pegaria um QB na primeira escolha? Não. Ou não? Não. Eu pegaria o running back. Você pegaria o running back? Sim. O running back que você pegaria seria quem? Pra gente elucidar aqui pro nosso... eu abri os QB pra eu te mostrar. Esse QB aqui, esse Sam Darnold, não é aquele que estão querendo no New York Giants? Que estão falando que talvez vá pro New York Giants? Eu não sei. Então, sim, porque ele foi o melhor Foi o melhor da temporada passada, né? Da temporada. Então você pegaria um running back.
pegaria um running back. E quais foram os 3 melhores running backs da temporada passada nessa pontuação aqui que o próprio site da NFL fez? Então a gente tem aqui o Saquon Barkley, que ele foi um dos melhores running backs, na verdade o melhor running back da temporada passada. Ele fez 7.4 de grade, cara, é bom, e ele tá sendo muito cogitado por muitos times, né? Até porque a nota dele em relação dos outros foi meio que destacada. Eu vou falar a verdade pra você. Você vai falar o nome aqui dos caras, eu não conheço ninguém, porque eu não acompanhei o college. Mas eu confio bastante nos olheiros que a própria NFL tem que fazer estatística, então... Aí temos o... Darius Guys, não sei, mas deve ser isso. Jogou pela LSU na temporada passada. Fez 6.4 de grade, é uma das primeiras escolhas também, eu acho que vai ser pego aqui esse garoto. E aí temos Ronald Jones, que jogou na USC e fez 6.2 de pontuação. O cara também é muito bom. Esses 3 são os 3 mais cogitados. E eu, se fosse o Browns, eu pegava como primeira escolha um desses 3. O time tá muito desequilibrado, então eu, se fosse o Browns, eu faria essa mudança, essa alteração pra ontem. Primeira coisa era pegar um running back, porque um time sem running back, você sabe, não dá muito certo. Até porque eles fazem coisas fantásticas e às vezes eles levam mais o time do que o próprio QB. Então, era a minha primeira escolha. Depois, eu escolheria o cornerback. E só daí, eu veria se tivesse ainda como escolher o cornerback. Cara, eu acho que eu faria da seguinte forma. Eu escolheria primeiro ou um running back ou um wide receiver. Um desses dois. Primeira coisa, sempre. Por causa que um running back ou um wide, você dá mais opções boas pro seu QB lançar. Isso daí é um ponto determinante. E é uma necessidade muito grande. Até porque, vai ver, o cara só não conseguiu, o QB não conseguiu fazer certo, porque ele não tinha um bom recebedor. Pode ser. Até porque é uma das necessidades do Browns agora. Eu acho que o Browns, pela campanha que ele fez, foi um erro do time inteiro. O time inteiro não foi bem. Foi o todo, né? Mas assim, se pelo menos você der ali algumas armas pro QB, ele soltar a bola, a gente sabe que pode ser um ponto diferencial. Né? Então, realmente, primeira escolha, eu escolheria ou um running back ou um wide receiver, mesmo sendo ousado demais escolher um running back. E daí, que nem, por exemplo, o Browns, que a gente falou, vai ter a primeira e a quarta escolha na primeira rodada. Então, escolhe um running e um wide, ou um wide e um running. E daí, quando voltar, ainda vai ter gente boa. Eu acho que daí daria pra você colocar um corner. Eu acho que sim, ou não. Porque vamos pensar, são 32 escolhas na primeira rodada. Ou seja, ele vai pegar 2, sobram 30. Cara, tem muito jogador na NFL, velho. E talvez muito jogador. No college são muitos jogadores, cara. E vai ver, os times vão pegar coisas que propriamente não são esse jogador. Vai ver, um time precisa de special team, o outro precisa de outra coisa. Então tem muitas variantes e realmente há a possibilidade de que na volta o Browns ainda consiga o jogador que ele quer em questão. Eu acho que assim, ó, com 5 escolhas nas 2 primeiras rodadas, o Browns vai conseguir 5 jogadores bons. Vai. Querendo ou não, você pegar ali o top 64 jogadores, cara, já ele vai ter 5 ali, já é um número muito bom. É muito bom. Galera, esse foi o vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais longo por causa que o Browns, ele tem várias escolhas. É verdade. E muitas necessidades. E muito déficit. Assim, tem muito déficit e algumas poucas escolhas pra fazer. Tem que saber fazer bem a estratégia, alinhar muito. Esse é o problema. Pro draft, ele tem muitas escolhas. Em 2 rodadas você tem 5 escolhas, é muita coisa. O problema é que o time ele tem muita defasagem. Ele tá muito ruim em muitas áreas. Então fica nisso, né? Eu acho que era até melhor você ter um time mediano que ficou ali no meio do caminho, digamos assim, 13º, 18ª escolha, só que você sabe muito bem o que você precisa. Eu preciso muito de um OL muito bom, de um guard muito bom, eu preciso muito de um cornerback bom. Aí é melhor, por causa que você pega hoje o Browns, cara, mano, que os caras devem estar quebrando a cabeça pra saber o que eles vão escolher. Essa estratégia vai ter que ser muito bem feita, porque se acertar na estratégia, o time pode mudar e vir voando. Não acho que vai ganhar. Não, mas 0-16, pelo amor de Deus, de novo não, né? Fazer de novo, entendeu? Vai ter a capacidade de pelo menos conseguir pontuar, pelo menos ficar ali, tipo, na disputa, que nem o Texans tava no começo, o Raiders, Los Angeles Chargers, entendeu? Tipo, tava ali, que nem o Bills, tipo, tava ali, e depois não tava mais, entendeu? Né? Tem um time mediano ali, né? Pra daí, numa temporada 2019-2020, aí a molecada tá tem a probabilidade de talvez conseguir o Super Bowl. Qualquer um pode ganhar, essa é a verdade. Esse jogo é surpreendente. Isso é verdade. Chegou no mata-mata, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo opinou e quase ninguém acertou. Isso é verdade. É isso, né, gente? Vamos lá, vamos esperar. Volta logo a NFL, né? Porque tá difícil. Então é isso, você já sabe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque você vai ter todas as novidades da NFL aqui nele.
Nos siga nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e Twitter, de olho na NFL, e o nosso YouTube também, de olho na NFL. A gente sempre traz novidades durante a semana inteira sobre todas as coisas que você precisa saber para não ficar longe desse esporte maravilhoso. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.